abram vuestras Bíblias e nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo, capítulo 11 e o versículo de número 23 da palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 23 da palavra do Senhor. Não, eu estou lendo o texto da cena já, não? Espera, que vou com muita prisa. 1 Coríntios 14, 40, já estava em el texto de la cena, não? 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 40. Quantos encontraram? 1 Coríntios 14, 40. Vamos ler todos juntos aqui, em esta versão. Diz assim: pero háganse todo decentemente, uma vez mais, pero... O tema que o Senhor ministrou a meu coração para compartilhar com a igreja esta tarde, me gostaria de pedir à irmã para poner aqui para nós, é este: decência e ordem. Me recordei da bandeira de Brasil, não? Que diz ordem e progresso. Pero aqui é decência e ordem. Vamos repetir todos juntos? A la de una, a la de dos, a la de tres. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Senhor, te alabamos, porque tu Espírito Santo sigue aqui com nós, Senhor. Senhor, habla com tu igreja segundo tu voluntad, em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Mis hermanos, eu estava esta semana ministrando a classe do curso de teologia e nós estamos estudando acerca de las cartas do apóstolo Pablo e também las generales, pero em especial as cartas do apóstolo Pablo. E desde martes, quando foi nossa classe, o Espírito Santo ao largo da semana seguiu ministrando a meu coração acerca deste passagem bíblico e acerca deste capítulo de número 14. O capítulo de número 14 de 1 Coríntios, para aqueles que não conhecem, habla acerca da ordem del culto. A igreja de Corinto era uma grande igreja, uma igreja rica, próspera, pero com muitos problemas, incluso problemas de caráter, problemas de conduta e problemas de ordem de culto. Bueno, e graças a Deus por isto, porque temos a carta de 1 Coríntios e temos a ordem de la cena e a ordem del culto. Como hoje é um culto de Santa Cena e nós estamos aqui com os membros da igreja, quizás esta palavra seja aquela que vosotros chamam de uma enseñanza, não mais do que uma predicação. Eu me acordo quando estava pastoreando a igreja de Lisboa e falando com um irmão acerca da ordem del culto. Um irmão me disse a seguinte frase: pastor, eu quando estou na igreja, eu creio que a igreja o culto não deveria ter hora para terminar. Porque quando eu ia para a disco, eu não tinha hora para volver. Eu disse, só há um problema, irmão. La disco não é referência para culto de alabanza a Deus. La disco não é modelo, não é padrão, não é estándar para culto ao Senhor. O que eles fazem ali não tem nada a ver com o que nós hacemos aqui. Para o culto há uma ordem e há uma decência. Incluso, existe o que habla o capítulo 14, pero aun que o capítulo 14 não hablasse, me diga, eu como pastor, o que hago com as irmãs que não têm esposos creyentes em la igreja, se ela vem à igreja e não tem hora para chegar em casa? O que hago com os jovens que vêm à igreja sem a companhia de seus padres? Eu tenho aqui esta noite jovens, adolescentes, sem a companhia de seus padres. Eu tenho pessoas que para chegar em casa ao fim do culto vão correr 2 autobuses. Então, a igreja não é uma disco. Por isso, o modelo de la disco não serve para a igreja. Hasta porque há um modelo bíblico para o culto de alabanza ao Senhor. Me recordo que aún hablando acerca deste tema em uma classe de la escola bíblica, outra irmã me disse assim, pastor, eu quando vengo à igreja, eu grito mesmo. Eu grito com todas as forças hasta salir a voz. Porque me gostava o futebol. E quando eu era do mundo, eu ia para os partidos de futebol e eu gritava hasta perder a voz. Só há uma diferença, hermanos. O partido de futebol não é modelo para um culto de alabanza ao Senhor. Então, onde está o modelo para o culto a Deus? Em la Bíblia, em la palavra do Senhor.
Y 1 Corintios habla de cómo nosotros debemos prestar un culto a Dios. Incluso habla acerca de los dones espirituales y cómo nosotros debemos utilizar los dones a lo largo del culto. Mira, la iglesia de Corinto era uma igreja com muitíssimos dones. Não faltava dones em esta igreja, faltava sabedoria para utilizar os dones. E eu vou ler vários textos e tenho pouco tempo, então eu vou utilizar mais a pantalla, que eu creio que vamos mais rápido para que você possa acompanhar, porque se você irá encontrar todos os textos, não te dará tempo. Pero 1 Coríntios, capítulo de número 14 e versículo 1. 1 Coríntios 14, 1. El capítulo empieza assim: seguid el amor e procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticeis. Mira que el capítulo empieza hablando, seguid el amor. ¿Por qué? Los dones espirituales sin amor son inútiles. Y quien habla esto es el mismo apóstolo Pablo en el capítulo de número 13. Quando Pablo empieza el capítulo 13, en el versículo 1, ele diz assim: se eu hablasse línguas humanas e angelicales e não tenho amor, vengo a ser como metal que resuena ou símbolo que retine. Em outras palavras, ele está falando, aunque eu tenha dones de hablar em línguas, pero se eu não tenho amor, isso é solamente ruído. Porque o que hace quando nós outros vengo a ser como metal que resuena ou símbolo que retine? É solamente ruído. Então, se a primazia de los dones espirituales en la iglesia es el amor. Porque si yo como creyente tengo dones y no tengo amor, hablo línguas humanas y angelicales, dice el texto que es solamente ruido. El versículo de número 2 del capítulo 14, ahora vamos volver al capítulo 14, pero el versículo 2, ele diz assim: porque el que habla en línguas no habla a los hombres. Quando nós outros estamos aqui em culto e nós outros começamos a falar em línguas, nós outros estamos falando com quem? E a quem? A Deus, não é verdade? Hasta porque se eu hablo em línguas e não há uma revelação, o hermano que está a meu lado não pode entender o que estou falando. Solamente Deus entende as línguas estranhas. Solo passamos a entender as línguas estranhas quando há uma revelação. Então, las línguas extrañas es una comunicación entre nosotros y Dios. ¿Y por qué es bueno orar en línguas extrañas? Porque el diablo no puede entender tu oración. Cuando usted ora en línguas, el diablo, los demonios no pueden estar ahí escuchando su oración, porque tampoco pueden entender. Entonces, cuando nosotros hablamos en línguas extrañas, hablamos a Dios. Si no a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla mistérios. Entonces, las línguas extrañas es una comunicación entre nosotros y Dios. El versículo 3 del mismo capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y reconciliación. La profecía tiene tres funciones. ¿Cuáles son ellas? Edificación, exhortación y consolación. Yo en este momento soy el profeta de la palabra de Dios. Entonces, yo estoy hablando a quién? A la iglesia, a los hombres, con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Entonces, para entender, quien habla en lenguas extrañas, comunica-se con Dios. Pero quien profetiza, profetiza a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Digam amém. Quando nós vamos à primeira carta de São João, capítulo 4 e o versículo 1, ele diz assim: amados, não creáis em todo espírito, sino provad a los espíritus si son de Dios. Porque muitos falsos profetas han salido por el mundo. Eu creio em la profecía, eu creio em el dom de profecía, pero dice la Bíblia que nós devemos provar. Aí está. Não creed em todo espírito, porque nem todo espírito provém de Deus. El espírito pode ser diabólico e provenir del diablo, pero pode ser carnal, terrenal, humano, de nossas próprias emoções. Pode volver, por favor, al anterior, al princípio deste versículo, por favor. E diz assim: amados, não creéis
en todo espíritu, sino que debemos hacer? Probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en estos días muchos falsos profetas. E é uma lástima, hermanos, que eu vejo creyentes experientes, que já têm anos de igreja, que deveriam estar ensinando a outros acerca deste tema, pero creem em falsas profecias. E é fácil identificar uma falsa profecia. É só conhecer a palavra de Deus, porque a profecia nunca irá em contradição a la palavra del Senhor Jesucristo. El versículo de número 29 del capítulo 14, volvemos al capítulo 14, el versículo 29 diz assim: Asimismo, los profetas hablen 2 ou 3, e los demás hagam o quê? ¿Qué tenemos que hacer? El texto dice: juzgar. Aí nós outros pensamos, pero pastor, não disse a Bíblia, não julgueis, para que não seais julgados, não? Mira, é importante entender o contexto do texto. Jesús está hablando de la hipocresía de los fariseos, que estaban juzgando el pecado del otro, cuanto su pecado era peor. Pero el contexto de este texto no está hablando de juzgar pecado, está hablando de juzgar o quê? Profecias. Entonces, el texto dice que nosotros debemos, asimismo los profetas hablen 2 ou 3. O sea, yo soy el profeta de la vez y estoy profetizando la palabra de Dios. Si un profeta se levanta para profetizar aqui, bueno, el más sabio seria ele esperar terminar a predicação para profetizar. Pero se ele se levanta, o que eu tenho que fazer? Callar. Porque se nós vamos começar os 2 ou 3 a profetizar na mesma hora, como a igreja será edificada? Não é verdade? Então, quando se levanta um profeta em meio à igreja e o predicador está predicando, que o predicador hace? Espera que o profeta entregue a profecia. É isso que o texto diz. O texto não proíbe profetizar em la igreja. O texto não proíbe falar em línguas em la igreja. O texto dá ordem para os dones espirituais em la igreja. Então, se ele diz, então se vosotros não profetizem, não há como profetizar todos a menudo. Não? O versículo de número 4 e 6 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos ao capítulo 14, o versículo 4 hasta o 6. Diz assim, que el que habla em línguas estranhas, a si mesmo se edifica, porque el que profetiza, edifica a igreja. Quando eu hablo em línguas, quando você habla em língua, você está edificando a quem? A si mesmo. Por isso nós outros sentimos essa presença gloriosa, não é verdade? Como é bueno falar em línguas estranhas, para os que são bautizados e conhecem essa experiência, é bueno, é prazeroso, e nós outros sentimos a presença de Deus. Somos edificados quando oramos em línguas. Pero quando profetizamos, já não edificamos a nós outros mesmos, edificamos a igreja. E quando hablamos em línguas, não edificamos a igreja, edificamos a nós outros mesmos. O versículo 5 diz, assim que quisera que todos vosotros hablasseis em línguas, pero más que profetizeis, porque maior é el que profetiza que el que habla em línguas, a não ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo es muy claro en sus palabras. Casi no necesita yo explicar, es solamente leer el texto, ¿no? Y cuando nosotros leemos el texto es tan claro en decir que quando nosotros hablamos en línguas, nosotros edificamos a nosotros mismos, y cuando profetizamos, profetizamos a la igreja, e se nós outros hablamos em línguas de uma forma que vai sobresalir a voz sobre todos os demás, há que ter um intérprete, porque senão solamente nós outros estamos sendo edificados e não a igreja. Por isso, em el orden del culto, quando nós outros estamos orando aqui, orando em línguas, normalmente quando um irmão empieza a falar em um tono de voz mais alto que todos, normalmente nós outros paramos, porque entendemos que este irmão empezará a profetizar. Pero se esse irmão começar a profetizar em línguas, é necessário que levante outro para interpretar, não é verdade? Porque é mistério. Quantos de vosotros já viram esta cena na igreja? Um irmão levanta para profetizar e o outro levanta para interpretar as línguas. O versículo de número 6 diz, agora, pois, hermanos, se eu vou a vosotros hablando em línguas, que os aproveitará? Se
não os hablarei com revelação e com ciência e com profecia ou com doutrina. Pablo está falando, se eu, o pastor Mike, llego aqui a vosotros e empeço solamente a predicar em línguas, ele diz, que proveito há? Então, a vosotros eu hablo com revelação, com ciência, com profecia e com doutrina. Porque a língua estranha só edifica a igreja quando é interpretada. Quando não é interpretada, é uma edificação personal, individual. Quando há uma interpretação, a língua estranha já se converte em uma profecia. Mire para o versículo de número 18 do capítulo 14. O versículo 18 del 14 diz assim: doy graças a Deus que hablo em línguas mais que todos vosotros. Mira que o apóstolo Pablo aqui não está rechazando as línguas. Ele diz: eu alabo a Deus, porque eu hablo em línguas mais que todos vosotros. Pero em la igreja prefiro hablar 5 palavras com meu entendimento para ensinar a outros que 10,000 palavras em línguas desconhecidas. O apóstolo Pablo: eu sou bautizado com o Espírito Santo. Uma vez um irmão me perguntou: "El pastor é bautizado com o Espírito Santo?" Eu disse: "Eu sou." Pero o pastor predicou toda a predicação e não falou em línguas, porque eu estou com o apóstolo Pablo. Eu prefiro falar 10,000 palavras em um idioma que vosotros podam entender, do que me quedar aqui 1 hora falando em línguas e solamente eu sair de aqui edificado. Por isso eu prefiro, quando eu dobro as rodilhas para orar em minha casa, falar 10,000 palavras em línguas estranhas, porque nem Pamela pode escutar minha oração. Pero aí eu estou falando com o Senhor Jesucristo. Essa é a enseñança. Mira que eu estou lendo mais Bíblia esta noite, porque é a palavra do Senhor. O versículo 20 diz: hermanos, não seáis niños em el modo de pensar, sino sede niños em la malicia, pero maduros em el modo de pensar. Recordo que uma vez uma irmã me disse assim: pero pastor, a Bíblia diz que devemos ser como ninhos, por isso eu posso correr em meio à igreja, posso gritar, posso bailar. Hermanos, a Bíblia diz que eu não devo ser ninho em la maneira de pensar, devo ser ninho em la malícia, um coração puro, disposto a obedecer, pero não portar-se como um ninho. E o texto de Pablo está muito claro: mis hermanos não são ninhos. Por isso que quando uma pessoa não sabe utilizar os dones espirituais que Deus lhe ha dado, muitos de nós utilizamos a seguinte expressão em Brasil. Os brasileiros vão se acordar: isto é miminice. Já escutou essa expressão? Isto é niñez. ¿Por quê? Porque é um neófito. Um neófito é um novo em la fé, que recebe do Senhor, pero aún não sabe administrar os dones que ha recebido do Senhor. E o texto deixa muito claro que nós, em la maneira de pensar, devemos ser o quê? Maduros. Maduros. Porque nós estamos aqui para crescer em graça e em conhecimento para com Deus. E esse crescimento vai nos dando madurez espiritual. E já não pensamos mais como ninhos em la fé. Porque já não somos mais neófitos em la fé. Agora somos crentes maduros em el Senhor Jesus. Quantos aún estão vivos? Digam amém, só para eu saber que está desperto. Muito bem. Versículo 23, por favor, del capítulo 14. Se pois toda a igreja, mira, hermanos, não é minha opinião personal. Isto é a Bíblia, a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Se pois toda a igreja se reúne em um só lugar e todos hablam em línguas e entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mire para o versículo 26, del 14. Que há, pois, hermanos, quando os reunis, cada um de vosotros tem salmo, doutrina, língua, revelação, tem interpretação, hagam todo para edificação. Nós não devemos ser motivos de escândalos, incluso para aqueles que chegam em la igreja. É o que Pablo está falando. Vosotros devem ser motivos para edificação daqueles que chegam em la igreja. O versículo de número 27 del capítulo 14 diz assim: se habla alguno em língua estranha, sea estos 2 ou lo más 3,
y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. Mire el versículo 30 del capítulo 14. Y si alguno se fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle en primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendam e todos sejam exaltados. É isso que a palavra está dizendo. Mira, qualquer um de vosotros pode receber uma palavra de Deus neste momento, uma profecia. Então, se o pastor Pablo diz, se você recebe uma revelação e estiver sentado, cale-se primeiro. Espere tu turno, espere tu momento, para que você possa entregar a profecia que Deus te ha dado. Ou seja, Pablo não proíbe entregar profecia, ele está ordenando o culto. Está dizendo, solamente entregue por turno, para que todos sejam edificados e todos entendam a profecia. O versículo de número 14, o versículo 32 do capítulo 14 diz assim: e os espíritos de los profetas estão sujeitos a los profetas, pois Deus não é Deus de confusão, sino de paz, como em todas as iglesias de los santos. Hermanos, eu já he visto em minha corta caminhada com Jesus estas questões de profecias e línguas estranhas dar tanto problemas em igrejas, dar tanta confusão. E o apóstolo Pablo diz que nós outros não devemos dar confusão, porque Deus não é Deus de confusão, sino de paz. Só estamos entre crentes maduros aqui, amém? Um dia eu estava em uma vigília em Brasil e levantou um dos obreiros para profetizar. Ele disse assim: assim diz o Senhor de los ejércitos. E começou a profetizar. Em este mesmo momento levantou uma irmã e disse assim: cállate, assim diz o Senhor de los ejércitos. E a igreja quedou callada, porque não é possível que tenha dois senhores de los ejércitos em esta igreja. Eu creio mais que o que passou foi isto. Um não esperou o turno do outro e começaram os dois a profetizar a menudo. Pero isto foi como tirar uma cuba de água fria assim na igreja. Era uma vigília. E a igreja se quedou confusa. E disse assim: pero quem é o Senhor de los ejércitos? ¿Dónde está aqui? Então, para que estas coisas, quantas vezes, hermanos, eu já he visto profecias sem sabedoria nenhuma destruir hogares. Me recordo de uma pessoa que entregou uma profecia em público, que o esposo estava traicionando a mulher delante de outras pessoas. Agora, como resolve este problema? Então, se Pablo diz, vosotros devem utilizar todo para a edificação. Diz que, por quê? Porque às vezes algumas pessoas dizem, não pastor, é que eu não posso contener-me. Eu não posso contener-me. Quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu perdo o controle. Déjame te explicar acerca disso. Só há uma vez que o Espírito Santo toma o controle total de nós e nós não temos mais consciência. Isto a Bíblia chama de arrebatamentos de Espírito. Quando nós somos arrebatados, aí não temos mais a consciência mesmo. Pero toda a pessoa que é arrebatada, ela queda assim como se estivesse desmaiada, e quando volve do arrebatamento, tem uma experiência para contar. O único espírito que te domina por completo é demônios. É demônios. Então, hermanos, eu posso me alegrar, como já me alegrei muitíssimas vezes aqui na igreja, dobrar as rodilhas, bailar, saltar, falar em línguas estranhas, pero estou consciente de lo que estou fazendo. Tenho total domínio sobre mis emoções. Hago porque estou feliz. Hago porque quero hacerlo. E porque me gusta celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor. Não porque um espírito me toma e me obriga a ser. Isso não é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é por força, não é por violência, é por el poder do Espírito Santo de Deus. Então devemos ter cuidado com isso, porque nós temos a total consciência. Me acordo uma vez que saí da igreja de Barcelona e havia uma vecina, testigo de Jeová, que estava perseguindo muitíssimo a igreja. E ela disse ao polícia que nós salíamos da igreja em transe. E eu disse ao polícia assim, não, mira, tu crees que eu estou em transe? Não,
Porque um dia ela entrou na igreja e ha visto o momento de adoração, a igreja adorando, cantando, falando em línguas, pero todos estão conscientes. Todos sabem os que estamos sendo, não é verdade, irmãos? Todos sabemos, levantamos as mãos porque queremos levantar as mãos, arrodilhamos porque queremos, pero não há um espírito que nos possui e nós outros somos forçados a fazer alguma coisa. Isto são demônios. O Espírito Santo só atua se nós outros permitimos e damos liberdade a seu Espírito Santo. O versículo de número 37 do capítulo 14 diz assim: se alguno se quer profeta ou espiritual, reconozca que lo que os escribos são mandamentos do Senhor. Então, se você se crê profeta ou espiritual, diz o apóstolo Pablo, reconozca que o que está escrevendo aqui são mandamentos do Senhor Jesucristo. Estas palavras são mandamentos de Deus e não de homens. Passa, eu creio que há um pouquinho mais, não? Estas palavras são mandamentos do Senhor. O texto termina aí? Ah, que lástima. Porque em minha Bíblia havia uma frase mais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 38. Mira o versículo 38. Mas el que ignora esta palavra, ignore. O apóstolo Pablo, como pastor da igreja de Corinto, tinha a obrigação de escrever uma carta dando uma instrução à igreja. E ele escreve na carta: os que querem ignorar, ignorem. Eu, como pastor da igreja, tenho a obrigação de ensinar a palavra. Pero lá para os que querem ignorar, ignore. Mira, tu eres livre para decidir hacer-te caso de la palavra de Deus ou não. O versículo de número 39 diz assim: assim que, hermanos, procurad profetizar e não impidais hablar em línguas. Vou repetir: não impidais hablar em línguas, ou não impidais el hablar em línguas. O apóstolo Pablo está dizendo: todos vosotros em la igreja têm liberdade para falar em línguas. E não impidais uno a los outros de hablar em línguas. Pero ele diz: pero, e termina a predicação onde nós começamos, pero, hágam-se todo decentemente e com ordem. Então, você está dizendo: vosotros têm liberdade para profetizar, para falar em línguas, pero hagam tudo isto com decência e ordem. Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de ordem. É um espírito de decência. Não é verdade? Algumas pessoas, hermanos, pensam que palavras como esta, que não são minhas, são do apóstolo Pablo, não darão liberdade ao Espírito Santo de Deus. Porque algumas pessoas confundem liberdade com libertinagem ou com anarquismo ou anarquia. Toda liberdade tem limites. Não existe liberdade sem limites. Liberdade só é liberdade, porque tem limites. E que o apóstolo Pablo está ponendo aqui é limites mesmo. A la ordem del culto. Pero pastor, a mim me gusta orar de uma forma, de uma maneira. O apóstolo Pablo está falando do quê? Del culto público. Del culto público. Porque dentro de minha habitação, sou eu e Deus. Pero dentro del culto público, eu não estou solo. Eu não posso aqui começar a fazer a predicação como me dá as ganas e agora ministrar a cena toda em línguas estranhas e os obreiros vão quedar assim: vou ou não vou? Sirvo ou não sirvo? Por quê? Porque o culto é público. E quando minha liberdade, e quando há um limite para minha liberdade? Quando minha liberdade começa a estorvar a liberdade do outro. Porque quando nós outros vivimos em sociedade, nós outros devemos respeitar a liberdade do outro. Do outro. Não? Do outro. Imagina que, irmãos, com estes movimentos que nós outros temos de tantos lugares, de algumas coisas que eu vejo e diz assim: essa gente nunca passou por 1 Coríntios capítulo 14. Porque disse este texto que nós outros temos liberdade para falar em línguas, para profetizar, pero hagamos tudo com ordem, hagamos tudo com decência. E diz o apóstolo Pablo: tomem isto como mandamento, porque esta é a palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?